Olá, querido irmão, querida irmã, sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção e ao nosso programa O Pão da Palavra. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus. Sou o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise aprofundada do texto do juízo final, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, e pode ser adquirido pela editora Dialética, cujo link nós colocaremos aqui abaixo. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum e nós temos como palavra de Deus Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 10, Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11, versículo 9, depois versículo 11 a 13, e Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem. Sempre no tempo comum, a igreja se esforça por colocar textos em paralelo. E quais são os dois textos em paralelo que nós temos neste domingo? É a primeira leitura e o Evangelho. Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 10 e Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Ora, em Zacarias capítulo 9, versículo 9 a 10, nós temos justamente o anúncio do rei Messias, a chegada do rei Messias, né? Que é na profecia de Zacarias, ele chega montado em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumentinha. Ora, os reis utilizavam cavalos como animais de guerra. Quando o rei entrava montado no jumento, significa que ele vinha de forma pacífica. Então, Israel esperava o Messias, a chegada do rei de Israel, de uma forma pacífica. Ele que vem para instaurar a paz sobre Israel. Então, isso seria a imagem que estava aí na cabeça do Antigo Testamento, sobretudo na profecia de Zacarias. Agora, de que forma isso forma um paralelo em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30? Jesus vai dizer assim: Jesus, num primeiro momento, vai louvar e bendizer a Deus, porque Deus se revela aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. E depois Jesus convida a todos a tomarem o seu jugo, porque ele é manso e humilde de coração, o fardo dele é suave, o peso que ele traz é leve, e assumirem sobre si o seu jugo. Pois muito bem, aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, então é necessário entrar um pouquinho na exegese do texto, no sentido original do texto. O que significa a palavra jugo? O que significa a palavra peso aqui no contexto do Evangelho de Mateus? Ora, no Antigo Testamento, sobretudo no livro da Sabedoria, o jugo era símbolo, era metáfora para se falar da Torá, da palavra de Deus, e da interpretação que se fazia da palavra de Deus. Certo? Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, o evangelista, está debatendo com o judaísmo formativo, simbolizado no seu evangelho pelos fariseus. Aqui, para saber um pouquinho de história, para entender direito, né? Ou seja, na década de 60, houve a Guerra Judaica, que destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o Templo de Jerusalém, e o único grande grupo judaico que sobrou, né, foram os fariseus. E tinham os grupos menores, outros que tinham outras crenças, e dentre eles os judeus cristãos. Então os fariseus determinam que os judeus cristãos, todos aqueles que não concordassem com a sua interpretação da Torá, deveriam ser expulsos da sinagoga. E isso estava acontecendo com a comunidade de Mateus, pelo fato deles acreditarem que o Messias já tinha vindo. Então eles estão acusando, eles colocam na boca de Jesus a acusação de que o judaísmo que os fariseus estão ensinando agora para o povo é um judaísmo pesado, é um fardo muito difícil de se carregar. E que a interpretação que essa comunidade judaico-cristã faz da palavra de Deus a partir da experiência de Jesus ressuscitado é uma interpretação mais leve. O jugo é suave, o fardo é leve. O fardo é leve. E desta forma, Jesus seria, para a comunidade de Mateus, portanto, esse Messias pacífico, esse Messias suave. Não é um Messias legalista da lei, não é um Messias político que vem para libertar Israel, não é
um Messias guerreiro, tampouco que vem para libertar Israel por meio da violência, mas é um Messias que vem trazer uma interpretação genuína, porém suave e bela da palavra de Deus, que as pessoas têm condição de viver. Por isso que é dito, olha, vinde a mim vocês que estão cansados de carregar esse fardo, e eu vos aliviarei. Então é muito interessante isso, é muito pertinente isso. Por quê? Porque nós hoje podemos correr o risco de viver uma religião que é um verdadeiro fardo, um verdadeiro peso. Há pessoas que acham que vão agradar a Deus e cumprir minuciosamente todos os preceitos da lei, como os fariseus lá daquele tempo. E muitas vezes as pessoas não dão conta. É porque ainda está na cabeça delas aquela ideia de que serão salvas por mérito, pelo cumprimento de uma lei civil ou lei religiosa, quando na verdade nós somos salvos por graça e misericórdia de Deus, né? Então fica aqui uma lição muito preciosa. Jesus, esse Messias pacífico, pelo menos os cristãos entendem que ele é esse Messias pacífico que vem para instaurar a paz. E ele também não é um Messias que vem para colocar um pesado jugo sobre as pessoas, mas a interpretação que Jesus faz da palavra de Deus e do Antigo Testamento, as leis que decorrem daí a partir da interpretação de Jesus, são suaves que qualquer pessoa tem condição de carregar. Isso porque, segundo a leitura, Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 11 a 13. Paulo vai fazer uma distinção entre viver no Espírito e viver na carne. Então, todo aquele que vive no Espírito tem que rejeitar as obras da carne e deve não mais proceder carnalmente falando. O que significa isso? Ora, queridos irmãos, queridas irmãs, Paulo está utilizando uma metáfora. Espírito, nas cartas paulinas, significa a pessoa como um todo, mas aberto à relação com Deus. Carne é a pessoa como um todo, mas fechado na sua relação com Deus. É a pessoa que vive segundo si mesma, e não segundo a transcendência, e não segundo a sua relação com o sagrado ou com o divino. Né? Uma pessoa que vive a sua vida inteira, o seu relacionamento familiar, trabalho, estudo, lazer, a sua afetividade, sua sexualidade, numa dimensão de vínculo com o sagrado, Paulo chama essa pessoa de espírito. Então, uma pessoa espiritual. Ela vive sua vida segundo os ditames de Deus. Ao passo que uma pessoa que vive o seu relacionamento familiar, trabalho, econômico, sua afetividade, sexualidade, do jeito que ela quer, ou seja, ela é senhora de si mesma, ela não está nem aí para a transcendência, não está nem aí para Deus, né? Essa pessoa vive no pecado, porque o pecado é isso, ou seja, a dimensão do egoísmo, do fechamento em si mesmo, não estar aberto à relação com o divino. E, portanto, é uma pessoa carnal, porque ela vive segundo seus próprios ditames. E Paulo nos ensina que todo aquele que foi batizado deve, portanto, viver uma vida segundo o Espírito. E como que se faz isso de modo concreto? Em todas as ocasiões da vida, em todas as circunstâncias da vida, você deve se questionar o que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar. E dessa forma, você estará vivendo uma vida espiritual, uma vida aberta à dimensão do sagrado. Então, a partir dessa palavra de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor Jesus, neste 14º domingo do tempo comum, a graça de acolhê-lo como Messias, Salvador nosso, que não vem com violência, mas que vem na humildade e na paz. Ele que vem nos ensinar uma interpretação bela, suave, da palavra de Deus, que damos conta de viver. E, além disso, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de viver uma vida autenticamente espiritual, ou seja, que possamos viver todas as dimensões de nossa vida abertos à relação com Deus numa dimensão bonita de transcendência, e não na carne, egoístas e vivendo segundo os nossos próprios ditames. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pegar a palavra de Deus, e você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência, quer seja pelas rádios, quer seja aqui pelas nossas redes sociais. Estamos divulgando a peregrinação para a Terra Santa em junho do ano que vem, 10 de junho a 18 de junho. Interessados em adquirir maiores informações deverão entrar em contato com a Kelly Melo, representante da Ortega Tour na cidade de Candeias, Minas Gerais,
pelo telefone 035 99845 6167. 035 99845 6167. Eu serei o seu diretor espiritual nessa peregrinação maravilhosa que haveremos de fazer para a Terra Santa no ano que vem. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.